Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos a respeito da fé verdadeira, a fé sacrificial, a fé que está unida, casada, que está aliada com a verdade. Eu quero fortalecer essa ideia. Eu quero que você tenha consciência disso, porque isso é fundamental na sua vida. Você diz assim, muitas pessoas dizem assim, puxa, eu vou na igreja, faço correntes, faço isso, faço aquilo. Ela faz muitas coisas na igreja. Mas ela se esquece que ela também mente. Ela se esquece que ela vive na injustiça, que ela faz muitas coisas que não combinam com a fé verdadeira. Ora, como é que você, por exemplo, você que segue e diz que serve Jesus, você que diz que é fiel ao Senhor Jesus, Jesus é a verdade, não é? Como é que você pode seguir a verdade e andar com a mentira na boca? E falar mentira, ou enganar, ou enfim, em brincar com a mentira. Como é que uma pessoa pode seguir Jesus e brincar com o diabo ao mesmo tempo? Hã? Como é que você pode seguir nos passos de Jesus e ao mesmo tempo brincar com as mentiras do diabo? Não tem condição. Então, por isso que muitas pessoas se dizem cristãs, mas têm uma vida que não corresponde com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Elas dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. O que está errado? A palavra de Deus? Não, não é a palavra de Deus. Ela está errada. Ela está errada por quê? Porque ela confessa uma palavra, mas a mesma boca que confessa a palavra da verdade, confessa a palavra da mentira. Como é que pode uma pessoa viver com essa duplicidade de caráter, de profissão de fé, e agradar a Deus, e alcançar dele os seus favores? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Eu tenho sido muito criticado pela minha posição, minha postura, quase que intransigente com respeito à fé na palavra de Deus. Mas, de fato, é. Por quê? Porque eu não aceito, por exemplo, na minha vida pessoal, e eu não estou falando nem de ministério, não, eu estou falando da minha vida pessoal. Como que eu posso, posso viver falando de Jesus, crendo em Jesus, que é a verdade, e simultaneamente falando mentiras? Como que posso agradar a Deus com a minha verdade, seguindo a verdade, e ao mesmo tempo com mentiras nos lábios? Não tem como. Como é que eu posso chegar para Deus e cobrar dele o cumprimento da sua palavra se eu tenho seguido a palavra do diabo, a mentira? Não tem como. Então não há como a pessoa confessar Jesus como Senhor, como Salvador, e também andar com a palavra da mentira. Ora, todos precisam saber que, uma vez a gente vivendo a fé em Jesus, a gente não tem mais nada com esse mundo, nem com o diabo. Se por acaso tivermos alguma coisa com o mundo ou com o diabo, então nós não estamos seguindo Jesus. Nós não estamos servindo Jesus. Não há como você conciliar a luz e as trevas.
Não há como você casar a luz com as trevas, a água com o óleo. Não há como você casar o bem com o mal. Não há como. Não há como você casar a verdadeira fé com a mentira. Não há como. É impossível. Quando eu falo a verdade, quando eu vivo na verdade, quando eu sigo a verdade, eu tenho autoridade, eu tenho força, eu tenho fé, por conta do sacrifício que eu faço de seguir a verdade, eu tenho fé para cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Veja, eu estou falando que eu tenho fé para cobrar. Mas eu tenho fé para cobrar porque eu ando na verdade, eu sigo a verdade. Agora, se eu sigo a mentira, como que eu posso cobrar da verdade o cumprimento das suas promessas? Não tem como. Então, muitas pessoas têm vida de péssima qualidade, e eu me refiro às pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que dizem, não, eu creio em Jesus, mas cada um na sua. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, eu respeito a sua, você respeita a minha. Tá bom. Eu não estou tratando de religião, eu estou tratando de vida. Não estou tratando de religião, eu estou tratando de vida, eu estou tratando de fé, eu estou tratando de justiça, eu estou tratando da vida eterna, não estou tratando de religião. Então, o que acontece? Muitas pessoas reclamam, só sabem reclamar de Deus, que não viram o cumprimento da sua palavra, das suas promessas em suas vidas. Mas como é que Deus pode cumprir a palavra da verdade na vida de uma pessoa que vive na mentira? Seria a mesma coisa que Jesus abençoar os que seguem o diabo. Tem cabimento isso? Tem cabimento a verdade abençoar os que andam na mentira? Tem cabimento a pessoa que anda na mentira ser beneficiada pela verdade? Não, não tem. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus falou, eu sou o caminho. Quer dizer, não há outro caminho, só eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Só existe uma única verdade, que é Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer dizer, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Como que uma pessoa que quer chegar-se ao Pai através de Jesus pode viver na mentira? Preste atenção no que eu vou lhe dizer, preste bastante atenção. Se você anda na verdade, você tem crédito com a verdade, não é? Se você cumpre as suas obrigações para com a lei dos homens, então a própria lei dos homens é obrigada a amparar você quando você for injustiçada por outros homens. Assim diz a nossa Constituição, a lei brasileira, a lei de cada país. Quando eu sigo a verdade, eu tenho direito aos benefícios da verdade. Agora, se eu digo que sigo a verdade, mas falo e vivo na mentira, então, que direito eu tenho à verdade, aos benefícios da verdade? Nenhum. Muito pelo contrário. Quando eu pratico a verdade, eu passo a ter crédito com a verdade. Mas quando eu pratico a mentira, eu passo a ter crédito com a mentira. Quem é o mentiroso? Quem é a mentira? O pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Então, se eu minto, então eu fico em débito com o diabo.
Eu fico em débito com o diabo. Ora, Jesus morreu para pagar os meus débitos. Quando eu o aceitei, quando eu entreguei a minha vida para ele, então eu tive os meus débitos com o diabo completamente apagados ou pagos. Jesus pagou por mim. Agora, não é porque Jesus pagou meus pecados, pagou meu débito, que eu vou continuar vivendo no pecado ou na mentira. Ora, se eu quero ser beneficiado pela verdade, que é Jesus, então eu tenho que continuar vivendo agora na verdade. Mas se por acaso ele pagou os meus pecados, pagou as minhas mentiras, e me lavou, me limpou, me purificou, e eu continuo vivendo no pecado, na mentira, então que sacrifício vai adiantar mais para mim? Nenhum. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos deu o espírito de sabedoria, ou tem nos dado o espírito de sabedoria. Você pode nem saber ler direito, você pode nem saber ler, pode ser até analfabeto, mas o conhecimento pouco que você tem da Bíblia, da palavra de Deus, é suficiente para você mudar a sua história, mudar a sua vida. Porque uma vez que você segue a verdade, ainda que você conheça pouco da verdade, mas se você segue a verdade, Jesus vai te abençoar com aquela pouca verdade que você tem, que você segue. Agora, se você conhece a verdade, ainda que seja pouca, mas segue a mentira, logo você já não é mais puro, já não é mais perdoado. Não é mais livre dos seus pecados. Porque você conhece a verdade e segue a mentira. Foi isso que Jesus falou com os fariseus. Ele falou com os fariseus uma palavra extremamente forte, muito forte. Ele falou para os fariseus, os judeus, quando eles começaram a perguntar uma porção de coisa para Jesus, Jesus então disse lá em Mateus 23 e 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? Justiça, misericórdia e fé. Justiça, que representa o Deus Pai. Misericórdia, que representa o Deus Filho. E fé, que representa o Deus Espírito Santo. Quer dizer, ele disse: devíeis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, devíeis pagar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de tudo mais que vocês recebem, mas não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Então, você tem que entender, você tem que ter na sua cabeça essa consciência. Você é cristão, você tem que ter um comportamento padrão de cristão. Se você é uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus, a gente até entende de você mentir, roubar, matar e fazer coisas erradas. A gente até entende porque você não conhece a verdade. Mas se você conhece a verdade, por exemplo, eu conheço a verdade. Então, se eu pratico a mentira, então o julgamento meu será muito mais severo do que o julgamento de uma pessoa que é bandida, que é assaltante, que é assassina, que é cruel, mas que não conhece a verdade. Ora, amiga e amigo, nós não podemos
nos limitar a crer numa palavra e praticar outra. Não podemos nos limitar a crer na palavra de Deus e praticar a palavra do diabo. Nós não podemos nos limitar a crer na palavra da verdade e andar e praticar a palavra da mentira. Você tem que decidir a sua vida, minha amiga, meu amigo. Se você não define a sua vida nessas bases, nesses fundamentos, o fundamento da verdade, a fé aliada à verdade, então é claro, é óbvio que a sua vida não vai ter o sabor que você gostaria que tivesse. Não adianta você crer na Bíblia, não adianta você crer no Senhor Jesus se você pratica mentira. Não tem jeito. Ou você é ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Quem é de Deus ouve e pratica a palavra de Deus. Jesus falou isso para os fariseus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, lá em João 8,47. Quem é de Deus ouve, quer dizer, pratica, obedece a palavra de Deus. Essa é a fé que está unida ao sacrifício, à verdade. Porque, é claro, quando eu pratico a verdade, eu tenho que negar a mentira. Eu tenho que negar a mentira. E nem sempre é fácil negar a mentira. É mais fácil você negar a verdade do que negar a mentira. As pessoas preferem usar a mentira como subterfúgio para se excluírem da punição. Então elas mentem. Elas preferem a mentira do que a verdade. Essa é a realidade. O mundo ama mais a mentira do que a verdade. Na escola, nas universidades da lei, advocacia, os professores ensinam claramente, infelizmente, como o advogado tem que saber mentir. Ele tem que convencer o juiz da mentira. Mas o juiz também aprendeu essa lição, que o advogado usa mentira com muita ênfase para fazê-la prevalecer num julgamento. Mas Deus é juiz dos juízes. O trono de Deus é feito de justiça, da verdade. Com ele não existe mais ou menos. 99% não serve, tem que ser 100%. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Se você é da verdade, então você tem que seguir a verdade. Você tem que obedecer à verdade. E isso custa. Custa caro porque a verdade é rara. A verdade é valiosa, é preciosa, porque a verdade é Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quem quer seguir a verdade tem que negar, tem que renunciar à mentira. Tem que abrir mão da mentira, do engano, do fingimento. Tem que abrir mão do mau caráter. Ainda que vá sofrer as consequências, mas vai viver sujeita à verdade. Então, essa pessoa tem direitos e privilégios diante de Deus. Mas aquela que insiste em seguir a mentira e pensa que está andando na fé, é lógico que ela vai continuar vivendo uma vida infeliz, miserável, sem condições de ser abençoada. A vida que a pessoa espera pela fé tem essa situação. Você tem que viver na verdade. Você tem que deixar a mentira e seguir na verdade. Então a fé não pode ser separada da verdade, do sacrifício. Se você quiser alcançar de Deus a vida plena que Ele promete, Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância.
Se você quiser, se nós quisermos receber essa vida abundante, nós temos que andar na verdade. Nós temos que ter a fé verdadeira, a fé que anda na verdade. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em outras palavras, resumindo tudo que nós vimos falando, ensinando aqui, que a fé que você tem, se não estiver associada com a verdade, então a fé não é verdadeira. Consequentemente, ela não vai trazer nenhum benefício, não é verdade? Pensa bem, pensa comigo. A sua fé existe por causa da palavra da verdade. A palavra da verdade é que traz fé para a gente, não é o que está escrito. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Então, a fé está unida, associada, casada, está aliada com a verdade. Se a pessoa usa a fé para tentar usar da mentira, então a sua fé é inválida. A sua fé se torna neutra. E aí ela não conquista nada. Nós não podemos chegar a Deus sem fé. A fé é o que nos aproxima de Deus. A fé nos aproxima de Deus. Mas a fé é verdadeira. A fé na palavra da verdade. Não a fé na mentira ou unida com a mentira. Então, avalie a sua vida, avalie bem a sua conduta no dia a dia. E você vai verificar por que há tantos anos você se diz crente, mas a sua vida não sai do mesmo lugar.